queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou coordenador do grupo de oração Som da minha comunidade Nossa de Guadalupe, em Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletir no Evangelho de Marcos 7, de 1 a 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Disse-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Marcos 7, de 1 a 13, o Senhor vem nos mostrar aqui os fariseus preocupados com as tradições. Reclamam porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. E Jesus adverte a eles ali, porque Jesus ele não veio cobrar, não veio cobrar virtudes, nada disso. Ele quer o amor entre nós. Quem somos nós para sermos julgadores uns dos outros? Julgar o irmão por tal coisa. Quem somos nós? Nós não somos nada para julgarmos. E Jesus ali, Jesus não julga ninguém. Jesus, ele diz que, simplesmente, pergunta aos fariseus: por que os teus discípulos perguntam? O fariseu pergunta: por que eles não seguem a tradição dos antigos? Olha, fala sobre tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus responde, bem contundente: bem profetizou Isaías o vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, meus queridos irmãos, não adianta a gente seguir tradições, pegar a Bíblia, querer colocar ela ao pé da letra, se a gente não ama o nosso irmão. Eu já estava falando porque os discípulos não seguiam as tradições, como lavar as mãos. A gente sabe que tem que ter higiene no manuseio dos alimentos, na maneira de como lavar a casa, deixar tudo limpinho, mas isso não tem que ser por tradição. Tem que ser porque é correto fazer, lavar as mãos, não para poder olhar para o irmão e dizer: vou estar lá comendo sem lavar as mãos. Mas os fariseus eles queriam arrumar uma maneira de como apanhar Jesus. E Jesus ainda diz assim: de nada adianta o culto que me prestam, pois
As doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Diz: vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Então, ele segue as tradições. E Jesus ainda vem aqui dizer no 9: vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Como é feito, Moisés ordenou: honra o pai e a mãe. E os fariseus, eles tinham o costume de consagrar os seus bens ao templo para não ter a obrigação de prover seus pais. Veja só, né? E ainda diz assim: e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Então, ele, para não prover os pais com seus bens, eles consagravam o templo. Então, ele achava que o templo era muito mais importante você consagrar os bens ao templo do que fazer o bem ao pai e à mãe. Está entendendo, meus irmãos? Então não adianta a gente usar somente de tradições e abandonar o nosso irmão. Usar de tradições e acusar o nosso irmão. Deus, ele é amor. Ele não quer tradição. Ele quer o amor entre os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.